No início da história, criminosos perigosos estavam sendo levados para uma nova prisão ao serem colocados em um avião. Essa prisão foi projetada para abrigar os seres humanos mais perigosos. Os criminosos temidos que cometeram crimes hediondos, um após o outro, são mostrados. Existem assassinos, terroristas e assassinos, sequestradores e muitos mais. Quando os criminosos foram cuidadosamente acomodados em seus assentos a bordo, o avião decolou. O nome deste homem é Grissom. Ele está fazendo algo com as mãos. Ele literalmente tira uma mini agulha da palma da mão. Estava escondido. Ele puxou lentamente. Ele deve ter sentido dor, mas parecia que não estava sentindo nada. Logo, ele arrebenta as algemas. Por outro lado, outro criminoso puxou um fio da boca. Ele tirou um óleo e um saco de papel, um palito de fósforo e uma pequena garrafa de gasolina estavam escondidos dentro. Quando Grissom dá a ele o sinal, este criminoso, chamado Parker, abriu a garrafa. Então ele disse à pessoa ao lado dele: "Continue vivendo com segurança. Estarei nas suas memórias." E ele jogou óleo no homem. Ele o incendiou. O fogo se espalhou rapidamente. Havia caos por todo lado. Aproveitando essa oportunidade, ele roubou as chaves de algumas das jaulas. Então, depois, ele colocou na fechadura e abriu os portões de algumas celas. Um criminoso saiu da jaula de ferro e, com a ajuda de algemas, ele matou um guarda. Outros guardas começaram a correr para ajudá-lo. E eles pegaram ele com um taser de choque elétrico. Aproveitando isso, Grissom também saiu de sua gaiola, sendo rude com seu pai. Impiedoso, ele matou um guarda com um único soco e então lutou com um copiloto para assumir o controle de sua arma. A arma disparou acidentalmente, matando. "Diga à polícia que há uma perturbação, mas tudo está sob controle. Se você não fizer isso, eu te matarei." Ele era um líder de gangue perigoso com quem não se devia mexer. Outro homem é notado no meio da confusão. Ele era um ex-soldado que entrou em uma briga com um bêbado. O bêbado estava assediando sua esposa grávida. Ele matou o viciado acidentalmente. Por causa disso, foi condenado a 8 anos de prisão. A sentença de prisão fez com que ele perdesse o nascimento de sua filha e todos os anos de crescimento dela. Ele a tinha visto apenas nas fotos enviadas por sua esposa. Ele costumava falar com a família apenas enviando-lhes cartas, porque não queria que sua filha o visse na prisão. Ele demonstrou um bom comportamento dentro da prisão, então ele teve a chance de ir para casa no 8º aniversário de sua filha. Ele queria pegar um voo conveniente para dar pessoalmente um presente de aniversário para seu filho. Quem diria que ele teria que enfrentar os criminosos que haviam tomado o avião? Todos os guardas foram capturados. Cyrus Grissom ordenou que todos os criminosos fossem libertados de suas algemas. Quando chegou a vez de um homem, ele de repente puxou uma arma escondida e agarrou Parker. Todos ficaram chocados. Acontece que este homem era um agente secreto da DEA. Seu trabalho era impedir que os criminosos escapassem da prisão. Todos tentaram persuadir o agente do FBI a se acalmar. No entanto, o agente do FBI recusou-se a ouvir. Grissom atirou no agente quando teve a chance. Paul começou a se sentir impotente porque não sabia como sairia deste avião. O que aconteceria se os criminosos mais perigosos da América estivessem sentados no mesmo avião? Todos no avião achavam que seria difícil escapar. As autoridades iriam caçá-los onde quer que fossem, mas ainda assim, Grissom tinha tudo calculado. Grissom e seus homens mudaram suas roupas sob a cobertura de uma tempestade. Concordaram em realizar uma troca de prisioneiros para negociar e libertar o filho de um traficante de drogas. Grissom tem habilidades de atuação superiores e seu plano é um sucesso completo. Ele entregou o piloto e trouxe de volta um criminoso que sabia como pilotar o avião. Assim que o velho embarcou no avião, ele assumiu imediatamente a cabine do piloto. Ele até jogou o transportador para fora do avião. O avião decolou novamente, deixou destruição para trás. Devido à explosão, muitos guardas morreram. Enquanto isso, Paul pegou as evidências gravadas do equipamento do agente da DEA e colocou no corpo de um guarda. Ele quer usar esta oportunidade para dar informações às autoridades. Infelizmente, o plano dele falhou. Ele teve que pensar em outro. Por enquanto, ele usou inteligentemente sua identidade como criminoso. E ele trabalhou diligentemente para descobrir onde o avião pousaria a seguir. De repente, o avião começou a perder altura e a ficar pesado. Ordenaram a Cole que visse o que estava errado. Ele percebeu que o problema era a roda do avião. Um corpo morto estava pendurado nele. Ele aproveitou esta oportunidade para escrever informações no corpo morto. Então ele jogou-o fora do avião. O corpo caiu na estrada, causando um acidente de carro. Depois que a polícia obteve as informações escritas no corpo, levaram-no imediatamente para o hospital. O Marechal Larkin pegou imediatamente o carro para dirigir até o local que Paul havia indicado para ele. Na cabine de bagagem, sob os principais assentos do avião, outro prisioneiro espreita as coisas de Paul. Ele vê que Paul é, na verdade, um homem livre. Ele ia ser libertado hoje. Os dois começam a lutar porque Paul não pode deixá-lo informar os outros. E ele mata o prisioneiro. O avião do condenado logo chega a um aeródromo deserto com pouca circulação. O filho de um chefe do tráfico preparou outro avião para eles. Então eles vão voar
voar fora do radar e visitar um país sem leis de extradição. Enquanto isso, o amigo de Paul, chamado Baby O, estava tendo alguns problemas de saúde. O homem é diabético. Paul queria ir e encontrar uma injeção de insulina para ele. Ele parou assim que pisou fora. Viu Nathan Dog apontando sua arma para alguns dos policiais restantes. Paulo queria salvá-los. Ele disse a Cyrus que precisam dos policiais como reféns, só por precaução. Cyrus disse a Nathan para colocar sua arma no chão. Paul sorriu para Nathan Dog como se tivesse acabado de ganhar a batalha deles. Nathan nunca quis deixar esses policiais viverem. Então Paul entrou em um pequeno prédio à procura de um kit de primeiros socorros. Mas 3 homens pularam nele. Esses rapazes estavam escondendo um pequeno avião dentro daquele prédio. Eles não queriam se expor porque o chefe do tráfico os instruiu a não pegar outros prisioneiros além dele mesmo. Felizmente, Larkin aparece e ajuda Paul a combater esses caras. Paul tem uma chance de correr, mas ele quer ficar para salvar seus amigos. Cyrus ficou bravo. O avião do chefe do tráfico não estava chegando. O chefe do tráfico disse a ele para ser paciente. Mas Cyrus ordenou que todos começassem a cavar. A polícia também estava chegando, então eles tinham que ser rápidos. Eles tinham que pensar num plano de fuga. O chefe do tráfico estava em uma situação difícil, mas ele ainda decidiu correr para o pequeno prédio e roubar o avião que estava esperando por ele. O pequeno avião começou a sair. Os prisioneiros não teriam sido pegos, mas Larkin esbarrou em um guindaste e impediu o avião de decolar. Cyrus estava muito irritado com o chefe do tráfico. O homem estava ferido. Ele implorou a Cyrus por ajuda. Cyrus tinha olhos frios como pedra. Ele apenas pegou o cigarro da boca do piloto e usou-o para começar um fogo. O senhor das drogas queimou como se tivesse sido enviado ao inferno. Cyrus tinha outro trabalho a fazer. Ele desbloqueou todas as armas do avião e equipar os criminosos com eles enquanto a polícia se aproximava. Ele também tinha um bom plano de defesa. Ele colocou alguns tanques de propano em 2 lugares diferentes. Um grupo desses tanques explodiria para destruir o primeiro veículo policial no comboio. O outro grupo de tanques explodiria para destruir o último veículo. Dessa forma, os policiais estariam presos. Cyrus e seus criminosos estariam livres para abrir fogo e matá-los a todos. Os criminosos recuaram para o avião. Eles estavam prontos para partir. Mas de repente, Cyrus percebeu que o avião estava preso em uma coluna de concreto. Ele e Nathan abriram fogo para destruir a coluna alguns momentos atrás. Poeta amarrou aquela corda na coluna para atrasar o avião. Felizmente, o concreto foi destruído e o avião estava no ar novamente. Mas havia outro problema. Cyrus e Nathan perceberam que alguém os estava preparando o tempo todo para convencer essa pessoa a aparecer. Eles agarraram uma policial e ameaçaram matá-la. Paul estava prestes a se expor, mas Baby o pulou primeiro e ele afirmou que era o traidor. Cyrus atirou nele sem pensar 2 vezes. Então ele tentou atirar num coelho rosa. Aquele coelho era o presente que Paul tinha comprado para sua filha. 3 helicópteros apareceram atrás do voo Conair e eles começaram a atirar. Paul aproveitou essa oportunidade e começou a bater em todos os outros prisioneiros. Ele entrou na cabine do capitão. Ele apontou uma arma para a cabeça do piloto e mandou ele pousar o avião. O problema é que o avião já havia chegado acima de Las Vegas e havia sofrido muitos danos. O piloto não tinha outra opção. Ele fez um pouso forçado com o avião nas ruas de Las Vegas, causando uma enorme destruição. A polícia estava esperando por eles. Alguns dos prisioneiros foram presos imediatamente. No entanto, Cyrus Grissom e os pilotos roubaram um veículo de bombeiros e escaparam. Larkin queria ir atrás deles. Paul não podia deixá-lo sozinho. Ele queria ajudá-lo. Cyrus atacou Larkin com uma mangueira de água, mas Paul ainda estava atrás dele. Nesse momento, ele soltou a motocicleta que estava dirigindo. A motocicleta bateu na traseira do caminhão e causou uma explosão que matou Nathan Dog. Enquanto Cyrus tentava cutucá-lo com um bastão, de alguma forma Paul conseguiu pular para cima do veículo. Os dois começaram a lutar. Paul saltou do veículo no momento certo. Alguns segundos antes de cair, Cyrus Grissom caiu sob um canteiro de obras. Sua cabeça foi esmagada por um ariete de aço. Eventualmente, Larkin caminhou como um vencedor, mesmo que fosse Paul quem fez todo o bom trabalho. Paul era um homem livre agora, e ele finalmente se encontrou com sua família. Ele queria estar perto de sua filha. Deu-lhe um pequeno coelho como presente. A menina estava um pouco assustada com ele porque era a primeira vez que o via pessoalmente. Além disso, ele estava uma total bagunça depois desta aventura. No entanto, ela imediatamente amou seu pai e toda a sua família se reuniu. Lembre-se de se inscrever no meu canal e nos vemos na próxima vez.